Vamos lá, em nome de Jesus. Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal, Nilson Zuquita. Iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, segunda-feira, dia 13 de junho. Hoje é dia de Santo Antônio, isso mesmo, do Santo Católico Santo Antônio. Um desses três santos juninos, né, da Igreja Católica, que é Santo Antônio. Agora, dia 24, dia de São João e o dia de São Pedro, né? Que é dia 29, dia de São Pedro, dia 29 ou 28. Dia 29, São Pedro é 29. Então é um dos santos juninos e hoje se comemora o santo casamenteiro, né? Que é popular santo casamenteiro, né? Aquele santo que você faz promessa para casar e tal. Até para ter relacionamento de namorada, o santo casamenteiro deve resolver, né? Mas tudo bem. É o santo católico, né? É um desses três santos de junho. Mas o assunto que eu vou falar, infelizmente, não tem a ver com religião. Quer dizer, não tem a ver uma coisa positiva, mas tem a ver com uma questão negativa, mas não necessariamente só disso, né, tá? Tem a ver, sim, de uma grande desgraça que aconteceu nos Estados Unidos ontem, né? O assunto que eu vou falar hoje, na verdade, seria a diferença. Eu estava querendo fazer esse vídeo faz um tempinho, mas eu estava buscando palavras para acertar a forma de falar, mas seria o seguinte: qual é a diferença de desgraça para tragédia? Muitos bagunçam, muitos confundem e colocam a desgraça e tragédia no mesmo patamar, na mesma situação. Não é bem assim. Eu vou explicar uma coisa para você. Simplificando, baseando nos ocorridos dessa semana, tanto no ocorrido que aconteceu aqui no Brasil e outro ocorrido que aconteceu nos Estados Unidos, para assim, se vocês aí já terem uma ideia, uma base da diferença entre desgraça e tragédia, né? Mas tudo bem. A tragédia é nada mais e nada menos ocorrências que são provocadas por questões naturais ou questões técnicas e falhas humanas. Por exemplo, o acidente que aconteceu com o ônibus na Mogi Bertioga, em São Paulo, com vários, infelizmente, vitimou vários estudantes. Aquilo é uma tragédia. Aquilo foi uma tragédia, foi uma falha humana. Aquilo foi uma tragédia, né? Então aquilo é uma tragédia. Por exemplo, aquelas chuvas que aconteceu em Campinas, que devastaram a cidade de Campinas e várias regiões do estado de São Paulo. Aquilo é uma tragédia. Um acidente que aconteceu, as chuvas que aconteceram em março aqui em São Paulo, que alagou vários lugares. Aquilo lá é uma tragédia. Tornado, microexplosões, chuvas, tempestade. Isso é tragédia, tá? Isso é tragédia. Desgraça já é uma outra coisa. Na minha visão de fé, na minha visão religiosa, a desgraça é tudo aquilo que é provocado pelo ser humano na intenção de maldade. Por exemplo, um atentado, né? Uma desgraça, você incendiar a casa do seu vizinho, por exemplo, que você odeia ele. Isso é uma desgraça, porque é coisa do ser humano. Voltando para o lado da fé, eu como cristão acredito que a desgraça é coisa de Satanás. Enquanto a tragédia é uma coisa do homem, a desgraça é a armação do diabo, né? Como essa desgraça que aconteceu ontem em Orlando, né? Na verdade foi ontem, porque foi na madrugada de sábado para o domingo, tá? Eu nem falo o nome da palavra, né? É uma desgraça na boate, tá? Vamos ser sinceros. Aconteceu isso, isso aí é uma desgraça, porque quando tem um atentado que mata muita gente, isso não é coisa do ser humano. Isso é coisa do diabo. Então é desgraça. Desgraça é coisa do diabo, né? Quando uma pessoa... Porque eu creio que quando uma pessoa vai matar, não é um louco, não é um débil mental, não é nada. É um demônio que incorpora em uma pessoa e faz toda a desgraça, tá? Na minha visão como cristão, eu acredito nisso e sinto isso. Você vê a diferença energética. Eu sinto muito energias. Por exemplo, quando você vê a notícia sobre a tragédia do ônibus da Mogi Bertioga, me dá um pouco de paz. Por mais que é trágico, dá um pouco de paz, porque é coisa natural.
Eles foram em paz, a tragédia essa tragédia foi humana, então eles foram em paz. Então dá uma sensação de paz. Quando a gente vê a notícia como essa desgraça da boate de Orlando, o que a gente começa a sentir? Uma energia de ódio, uma energia negativa. E quando tem desgraça no Brasil, a gente sente uma energia pior, que é uma sensação que pode acontecer qualquer hora com você, que as coisas vão acontecer de novo, vão te repetir, fica uma coisa doentio, tá? Uma coisa doentio, isso. Porque você começa a pensar, pô, será que eu posso ir pro lugar? Será que vai ter desgraça? Eu fico olhando nos jornais, no portal, puta, não aconteceu desgraça, eu posso sair em paz. Entendeu? Essa paranoia, coisa do diabo, a desgraça, ela traz esses problemas, ela traz esses vícios, o síndrome do pânico, né? Não é um síndrome do pânico oficial, vamos dizer assim, mas dá meio que um pânico, um pânico de uma desgraça acontecer com você. Tragédia eu não tenho medo, porque eu já andei de carro numa estrada muito complicada de acidente, já andei de carro em chuva, ônibus de chuva, uma vez eu estava numa estrada, o ônibus quase virou a curva e quase errou a curva e poderia tombar, e eu não tenho medo, eu vou andar de ônibus, eu vou tocar minha vida. Mas a desgraça é diferente, né? A desgraça te põe em você numa sensação de pânico total. Às vezes a desgraça não é com você, mas você acaba entrando nessa vibe imbecil, entendeu? Então, é isso. Então, a desgraça, a tragédia pode traumatizar tal, mas a tragédia, na minha opinião, ela é muito mais você consegue mais superar a tragédia do que uma desgraça. Você, por exemplo, vítima de uma desgraça, alguém faz um mal contra você, tanto carnal, tanto espiritual. Você não supera, porque você fica com medo, o pânico toma conta de você. A tragédia, por exemplo, você sofre um acidente. Muitas pessoas, eu digo 80% das pessoas superam traumas de acidentes, mas não supera trauma de ato terrorista, por exemplo. Eu sei que tragédia é ruim, é complicado, né? Mas a tragédia é uma coisa, é porque o ser humano vive nessa situação de risco constantemente. A partir do momento que o ser humano que por exemplo, vou falar várias coisas que o ser humano fez para provocar várias tragédias. O carro, por exemplo. A partir do momento que o ser humano criou o carro, criou a roda, criou o carro, que ela pode ser atropelável, que ela pode ser batível, que ela pode dar danos para as pessoas, né? Criou o risco. Outra coisa, você urbanizar demais a região, um lugar que era normalmente descampado, tal, virou tudo cidade. Você vai ter o risco, porque você vai colocar concreto na cidade, você vai colocar um monte de coisa. De repente uma chuva não aguenta, alaga ou provoca acidente, ou às vezes não segura e o prédio cai, alguma coisa acontece. Então, essa questão, essa modernidade, isso aí também acaba ajudando para a tragédia. Então o ser humano tem um dedinho muito nas coisas da tragédia. Então ela faz parte do nosso cotidiano. O risco faz parte do cotidiano. Dizem que o risco faz parte desde o mundo. É mundo. Porque você morava, por exemplo, as pessoas moravam numa civilização que tinha animais selvagens. Se você for para a mata com animal selvagem, você corria riscos. E é isso que acontece nos dias de hoje, né? A gente tem riscos nas próprias cidades. Então, a gente tem que levar aqui, essas questões urbanas são normais. As questões satânicas, como ódio, preconceito, pacto com o diabo, né, seitas do mal, isso não são coisas de Deus, não são coisas normais. É isso que a gente tem que entender, né? Numa tragédia, eu fico meio chateado, mas em paz. Numa desgraça, eu fico com ódio, com raiva. Quando é fora do Brasil, dá ódio e raiva. Mais raiva. Aqui no Brasil, principalmente na minha cidade, mas no Brasil, dá ódio, raiva e vontade de vingança. Desejo de morte dos outros. Isso não é coisa de Deus, né? Não é coisa do cristão ter, né? Mas isso mostra que é o que a desgraça provoca. A desgraça que é feita por Satanás provoca todos os tipos de sentimento. Ele força um cristão a pecar. Ele força um cristão fazer o mal desejar o mal por outro, né? Porque o Satanás está aí para invadir a terra, para botar o governo dele, que é a desgraça, né? E o ódio, você, por exemplo, eu tenho ódio, por exemplo, de um traficante, de uma pessoa que fez atentados em comunidade, o que o Satanás quer que eu tenha. Dentro de eu não quero guerra com ninguém, mas o Satanás força você ter ódio.
Porque os programas policialescos, queiram ou não queiram, eles são usados pelo diabo, né? Esses apresentadores aí das 6 da tarde, eles são usados pelo diabo, porque eles provocam o ódio das pessoas, tanto com os governantes, tanto com os criminosos, né? Isso que não é legal, né? Por isso que eu me afasto muito disso. Mas mesmo assim você acaba sendo empurrado pelo diabo numa outra situação, né? Mas é isso, é essa que é a... Desculpa exagerar um pouquinho aí, falar um pouquinho de religião, né? Nas coisas, né? Mas eu fico com raiva disso. Mas a tragédia é passageira, cara, né? Por exemplo, outro exemplo, desculpa falar sobre tragédia de novo. No dia 11 de junho, completaram 20 anos de uma explosão que aconteceu, de gás que aconteceu no shopping de Osasco Plaza Shopping. Eu só revi os 10 anos, os 20 anos dessa tragédia, porque foi uma tragédia. Foi uma fatalidade, uma coisa ruim. É ruim de ver, é triste de ver. Só que você sente em paz que as coisas meio que superaram. Tudo bem, ninguém supera a morte de ninguém em tragédia, nem em desgraça, mas tragédia também. Mas você acaba vendo que depois de 20 anos as coisas mudaram, não vai acontecer mais aquilo, houve um amadurecimento. Você vê que normalmente quando tem uma tragédia é para uma empresa ou para alguém meio que balançar, por exemplo, tem uma tragédia por quê? Por esquema de segurança ou de segurança esquema de segurança de trabalho, de coisas de incêndio, seja modificada. Modificou o sistema no shopping Osasco para shopping, jamais vai acontecer isso, né? Então, eu já fui nesse shopping e tal, eu sinto paz lá dentro, porque as pessoas morreram em paz, né? Mas é uma tragédia que dá para você rever, né? Eu não gosto disso, né? Disso, eu conheço muita gente que é assim, tem muita gente que tem prazer de ver desgraça, a gente gosta de passar em frente de local onde teve tragédia, de até locais onde teve assassinato. Isso não é legal, eu não gosto disso, cara, né? Mas no caso de Osasco, é pra gente relembrar. Quando eu fui lá, eu não lembrei desse caso, né? Eu não lembrei, Deus fez eu não lembrar, né? Mas é uma questão de superação, né? Infelizmente, tem um rapaz de 20 anos que na época era um bebê, que foi encontrado lá nos escombros. Graças a Deus ele tem 20 anos de idade. Infelizmente perdeu a mãe na tragédia, mas você vê que ele está bem, superado. Os pais, os avós ficaram com a saudade da avó dele, saudade da filha, superou, né? E usa isso como parâmetro para superar. E esse rapaz que tinha 20 anos, que tinha um mês naquela época, né? Ele foi um bebezinho de um mês e já é pai, ou seja, eu vi essa reportagem no G1 sobre a tragédia de Osasco, 20 anos, né? Ou seja, isso mostra que a tragédia você supera, a desgraça você não supera. Quando você é vítima de desgraça, por exemplo, um ato terrorista, as pessoas crescem desejo de vingança. Por isso que quando tem desgraça, 99% das pessoas que sofrem de desgraça acaba fazendo uma retaliação. Então por isso que desgraça não é para acontecer. Tragédia, infelizmente, não temos como evitar, mas a desgraça sim, a gente pode evitar. A gente não pode fazer um mal, armar mal para ninguém. A desgraça a gente pode... Jesus está com a gente, a desgraça não acontece. E não acontece tanto para nós, tanto nós para os outros. Mas a tragédia, também Jesus evita a tragédia, mas a tragédia eu acho que é uma coisa um pouco mais humana. Se é humana é de Deus, então não tem como evitar, né? Às vezes é para você aprender assim, por exemplo, uma ventania acontece, some aos telhados, é para aprender, para a gente pregar o telhado mais forte, né? Isso que a gente tem que aprender. Com a desgraça a gente não aprende nada, pelo mal, pelo contrário. Por exemplo, a desgraça que aconteceu há 10 anos atrás e há 4 anos atrás, a gente aprende a ter mais ódio dos outros, né? A tragédia a gente aprende a ter mais paciência e consertar o que foi errado, que provocou a tragédia. Bom, abraço para vocês, que Deus esteja no coração de vocês, que o poder do Espírito Santo de Deus domine essa semana, que nenhum mal esteja em nenhuma parte do mundo, né? Nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, nem na França, onde está tendo a Eurocopa, nenhuma parte do planeta Terra. Até mais, que Deus esteja no coração.